Senhor, boa noite a todos. A devocional da noite, está em Ezequiel, capítulo 4. Foi até a palavra que foi ministrada no culto no lar, dessa segunda-feira. Fala sobre o cerco simbólico de Jerusalém. Aqui eu já começo a ler o versículo 1 e a entender, três períodos de calamidade ao qual o próprio Deus vem avisando ao povo que estava buscando outro caminho a não ser estar na presença do Senhor. Diz assim o versículo 1. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Em seguida, cerque e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. O primeiro período aqui que vem mostrando é o período desse muro, exatamente esse muro, no versículo 3. O muro de ferro que simbolizava a proteção de Deus para com o povo. Então o povo estava perdendo a proteção de Deus. Então eu já venho aprender com isso, que quando a gente deixa de buscar ao Senhor, quando a gente deixa os caminhos, os retos caminhos de Deus, nós perdemos essa proteção. O segundo período era um período ao qual Ezequiel tinha que deitar do seu lado esquerdo por um período e por outro período do lado direito. Um período era 390 dias para Israel, o outro período, o segundo período, era de 40 dias para o povo de Judá. Então eu já começo a entender para os dias de hoje que existe um tempo para o povo que está dentro da igreja se converter, voltar dos seus maus caminhos e andar no centro da vontade de Deus, e o período ao qual daqueles que estão fora. Porque eu já começo a entender aqui, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa promessa de salvação que foi cumprida, ele morreu por toda a humanidade, sem fazer acepção, sem fazer acepções de pessoas. Então aqui eu já trago essa mensagem com esta revelação, que o profeta Ezequiel ele teve que passar, por esses períodos. E o terceiro foi a fome, a calamidade, O segundo período desses lados que ele tinha que passar era um período de cativeiro, período de estar cativo ao inimigo, ao opressor. Então muitas das vezes nós nos deixamos ser prisioneiros de Satanás. Vivemos aprisionados numa cegueira espiritual e numa constante fragilidade. Eu sou fraco, eu não consigo ir para a igreja. Eu estou fraco, eu não consigo me aproximar de Deus. E a todo tempo a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos alcançar. Os ouvidos deles não estão agravados para que não possam nos ouvir. Mas existe uma doença espiritual que é uma prisão, uma cegueira espiritual que se chama enfermidade na alma, uma paralisia, como aquele homem do tanque de Betesda que estava ali paralítico há 38 anos, e quando Jesus aparece para dizer queres ficar sã, ele ainda vai questionar, ainda vai falar que pessoas não ajudaram ele. Então existe esse povo que não vai para a igreja porque ninguém me ajuda, não vou para a igreja porque o líder não vem me bajular, o líder não vem até a minha casa me bajular para eu ir, o pastor não vem aqui saber do meu problema. Mas Jesus sabe do teu problema, Jesus morreu pelo teu problema, ele é a solução do teu problema. E aqui existe o terceiro período, que foi a fome e a calamidade, que o povo iria passar, que foi simbolizado pela alimentação. O profeta Ezequiel, ele primeiro se torna um muro que dividia Deus do povo rebelde. O muro estava dividido. Então Deus estará nessa noite nos alertando que Jesus está voltando e chegará um tempo, que esse cerco vai se fechar e não vai ter mais tempo de arrependimento. Esse muro será dividido aos que servem e aos que não servem. Então aqui o profeta ele tinha que simbolizar esse muro, simbolizando que Deus estava se separando do povo rebelde, do povo desobediente. Segundo período de calamidade, de cativeiro, de estar na mão do opressor, de estar naquela fadiga, eu vou fazer a minha vontade. Eu não vivo a vontade de Deus, mas eu faço a minha vontade. Eu vivo nas minhas concupiscências. Então, foi o segundo período que ele teve que deitar para carregar até mesmo a iniquidade do povo, o pecado do povo. E eu já trago agora, nesse segundo período, uma revelação. Jesus, ele carregou
esse pecado, meu e seu, na cruz do Calvário. Ele pagou esse preço. E o profeta Ezequiel aqui ele já tinha que deitar esses dois lados, né? Tinha que fazer essa simbologia para quê? Para que ele viesse carregar o peso, o pecado, a iniquidade do povo. Coisa linda de Deus, né? Então não tem como você dizer que Ezequiel está no Velho Testamento e que hoje em dia não significa nada essa palavra. Deus está falando que Jesus carregou o nosso pecado. E no terceiro período, a fome e a calamidade, que é o quê? Quantas pessoas estão se acomodando porque ainda tem algo no celeiro, porque ainda está sendo enganado por esse auxílio emergencial. Não, está tudo bem, eu tenho recursos, então, enquanto eu estiver de boa, eu não me preocupo em procurar esse Deus. Mas quando faltar, eu vou atrás. Quando começar as coisas darem errado na minha vida, eu vou buscar esse Deus. Então, chegou o período da fome, o profeta ele nunca tinha comido comida contaminada. E ele tinha que cozinhar a comida dele em fezes humana. E ali ele clama ao Senhor para que o Senhor tivesse piedade dele e deixasse ele comer com fezes de animais. E ali ele passa por essa humilhação. E eu já vou trazer para os dias de hoje, olha a revelação. Jesus passou humilhação por mim e por você. O profeta Ezequiel passou essa humilhação para o quê? Para entregar essa mensagem ao povo rebelde, o povo que não queria crer, aleluia, no Deus de Israel. Então o que é que acontece? Ele come essa comida cozinhada em fezes, simbolizando essa humilhação, simbolizando a fome e a calamidade que estava próximo ao povo que não queria ouvir a voz de Deus, não queria se voltar para Deus. Então eu já entendo com isso. A comida contaminada, Deus não envia a mensagem. Assim o meu povo comerá da comida imunda deles. Chega um momento, né? A Bíblia já é bem clara, quando Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, vai chegar um momento que vai ter o quê? Se você prioriza a sua cerveja, se você prioriza o seu lazer, sua droga, vai chegar um momento que vai chegar a fome, a peste, a calamidade, e você vai ter aquilo que você procurou. Vai ter somente você vai ter que se alimentar da cerveja, vai se alimentar do álcool, vai se alimentar das festas que você, né, esquece Deus para estar priorizando alegrias momentâneas, alegrias passageiras. Vai sobrar essa comida imunda, que são o quê? O que enche agora o seu vazio momentaneamente, que é o que alimenta a carne, alimenta a minha e a sua carne, os prazeres da carne. Então vai sobrar essa comida imunda. Estou pregando para mim, viu, igreja? Não estou pregando para só quem está assistindo o vídeo. Estou pregando para mim também, entendeu? Porque mexeu com a minha estrutura. Eu estou aprendendo aqui, eu tô sofrendo. Por quê? Porque eu estou sofrendo, porque eu aprendo que eu tenho que renunciar. Né? Eu tenho que sofrer, eu tenho que padecer aqui para eu poder ter vida eterna, para eu ter vida com o meu Criador. Então aqui ele simboliza, ele come, simbolizando que o povo iria viver da sua comida imunda, que a fome ia chegar e você ia recorrer a quem? Quantas pessoas estão aí no auxílio emergencial, né? Se segurando nesse auxílio emergencial, esquecendo de Deus. Não está se apegando e correndo, se refugiando em Deus. Está apegado a coisas materiais, esquecendo, né, de alimentar o espiritual, de alimentar e se firmar com Deus na presença do Senhor. Então, que essa palavra venha, né, ao meu e ao seu coração, e que a gente não venha se separar de Deus, que a gente não venha perder a nossa salvação, nem trocar por um prato de lentilha. Amém? Jesus abençoe a todos, essa é a devocional da noite, e que teu coração fique em paz e que você possa buscar esse Senhor para que você não venha ver esse muro de ferro fazendo separação da criatura ao Criador, de você e teu Pai. Se esforça e tem bom ânimo, busca o Senhor enquanto há tempo. A trombeta vai tocar, Jesus está voltando e nós temos que estar com Ele, apegados com Ele. Amém? Jesus abençoe.